sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Gestores do Futuro, um programa que se propõe a descomplicar a gestão. Aqui no Gestores do Futuro você pode perguntar, a pauta é sua. O que você quer saber? Fala com a gente. E hoje a gente trouxe uma pergunta. Eu sou Priscila Boy, sou consultora educacional e sou diretora da Priscila Boy Consultoria. E sempre estou aqui no Gestores do Futuro com a minha grande amiga, a contadora administradora Cristiane. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Eu sou Cristiane, sou contadora e sócia da L Cris Contabilidade. A L Cris está no mercado há mais de 30 anos. Uma das nossas especialidades é com foco em escola. Então, eu tô aqui para ajudar a descomplicar, Priscila. Ô, Cris, e eu vou te falar, hoje, minha filha, o negócio aqui nem chamo de complicação, eu chamo de nó. O negócio aqui, o nó tá cego. Nós vamos ter que desatar esse nó hoje. Tá bom, combinado. Eu trouxe uma pergunta de um gestor, ele tá numa situação muito complicada e uma situação até constrangedora, porque a gente sabe que o gestor, ele sempre faz assim o possível para não desligar pessoas. Desligar pessoas é muito caro. Não é interessante você que passou, às vezes, 1, 2, 3 anos com aquele funcionário, treinando, fazendo formação, criando cultura da empresa, de repente, tomar a decisão de desligar. Então, desligar um funcionário não é uma decisão simples. Verdade. Ninguém quer desligar, né, Cris? Então, eu quero te mostrar, vou projetar aqui, mas eu vou ler a pergunta desse gestor. Olha só a inquietação dele. Olá, eu estou em uma situação delicada na minha função de gestor. Preciso tomar uma decisão sobre a demissão de uma professora que, infelizmente, não tem cumprido as regras da escola. A minha dúvida é se posso demitir agora ou se é necessário esperar até o final do ano letivo. O que você recomendaria nesse caso? Existe algum procedimento específico ou algo que eu deva considerar antes de seguir com a demissão? Eu vou pedir até para projetar a pergunta aqui, porque aí a pessoa que está assistindo a gente pode até retomar aqui a pergunta. Ah lá, tá vendo? Eu percebi o seguinte, que ele já fez tentativa, sabe, Cris? Porque diz que ela não está cumprindo as regras da escola. A gente sabe que quando começa a se surgir, costuma contaminar outras pessoas. Só que ele mandou essa pergunta, nós já estamos agora, fim do ano. Né? Ele mandou essa pergunta no final de outubro, a gente está gravando hoje, nós estamos em novembro, como é que a gente faz? O que você tem para dizer? Então, essa pergunta é bem complexa mesmo, porque, primeiro, como você disse, para estar descumprindo regra, é uma situação delicada. Então, antes de realmente pensar numa demissão, que é um caso extremo, acredito que ele tenha chamado esse professor, dialogado com ele, falar dos pontos, né, que para a escola está sendo afetado. Fora isso, se esse professor não continuou fugindo das regras, geralmente, após essa conversa, se realmente ele continuar, como eu tinha falado, se dá uma advertência. Mesmo assim, se esse professor continuar tendo atitudes que para a escola foge à regra, se dá uma suspensão. E em último caso, a gente pensa numa demissão. Nesse caso, seria até uma demissão de justa causa. Porque a escola ou o gestor já tem um motivo real que aquele profissional está descumprindo uma regra. E descumprir regra é sim um caso de gerar uma demissão por justa causa. Nesse caso, a demissão por justa causa, ela pode acontecer durante o ano letivo todo. Não tem uma data específica. E com a demissão de justa causa, é uma demissão, nesse caso, que gera menos ônus para ele, né? No caso de escola. Agora eu quero te fazer algumas considerações. Claro. Que é o seguinte, a escola, quando ela demite, ela tem um custo. Com certeza. Ela vai pagar alguns encargos, a gente sabe disso.
O gestor está relatando que a professora vem descumprindo as regras. Você falou, enquadra ela na justa causa, porque pelo que eu estou percebendo, tá grave. Nós estamos em novembro, ele quer demitir, ela deve estar realmente fazendo algo que está trazendo desconforto no coletivo. Então, olha só, para ele demitir por justa causa, Cris, veja se a gente está seguindo o caminho legal correto. Ele tem que ter ali algum manual de conduta, né? Porque quando ele vai demitir, ou ele vai olhar... Quando a gente vai demitir um funcionário, a gente tem que olhar, ele está descumprindo a CLT? É uma regulação. Isso. Mas existe outro documento, existe o manual do professor, que às vezes a escola não se atentou por fazer. Gestor, se você não tem manual do professor na sua escola, 2025 é o ano da mudança. Você precisa ter um manual do professor, esse manual tem que conter as regras de conduta, as regras que você espera do seu professor, porque convenhamos, também não é justo com o professor. Você simplesmente, no meio do caminho, dizer para ele algumas coisas que ele não sabia na hora que ele foi contratado. Então, Cris, a gente pega o manual do professor, enquadra, eu sugiro que uma das cláusulas seja que o professor deverá respeitar as regras e os pedidos estabelecidos pela coordenação, por exemplo. Tem professor que não entrega nada no prazo. Verdade. Tem professor que fala que não vai fazer, porque não é função dele. Então, enquadrar ali, enquadrar na CLT, que a CLT vai nos dar uma pega, por exemplo, de atraso. Funcionário não pode chegar atrasado. Tá chegando, ele não relatou qual é o problema que ele está tendo. Não relatou, verdade. Mas pelo que eu estou vendo, ela está afrontando, porque não cumpre as regras da escola. Né? E está trazendo tanto desconforto que ele já chegou no limite. Isso. Então vamos retomar, Cris, sintetizar aqui para a gente dar para esse gestor realmente todas as ferramentas para ele não cometer erros. O primeiro passo, quando um professor está dando problema, é conversar. Diálogo, né? O diálogo. Chamar, conversar, pôr as regras na mesa, mostrar, ok. Mas você falou uma coisa muito importante, Priscila, que essas regras, antes de qualquer coisa, elas têm que ser passadas para ele no início. No contrato, né? No contrato, porque não adianta nada. Durante o decorrer do ano, ele ser surpreendido por uma situação que ele não sabia que precisava ser feita, e para a escola aquilo era uma regra, mas para ele não estava ciente disso. Então, para uma demissão por justa causa, tem que ter a escola tem que estar cercada de que realmente o professor tem que estar ciente que ele descumpriu a regra. Então, isso, assim, por uma rescisão de justa causa, isso tem que ser muito claro, né? E olha só que interessante, o que pode causar no grupo quando a regra não é clara? Um sentimento de injustiça. Verdade. Porque quando você demite um professor em novembro por justa causa, o grupo fica assim, meu Deus, o que ele fez de tão grave? Podia ser eu. Só porque ele não entregou no prazo, porque a tendência dos professores é partidarizar com os pares. Então o professor vai falar assim, nossa, mas demitiu por perseguição, porque quem na vida não tem um imprevisto, quem na vida não pode atrasar a entrega de um planejamento, porque esse professor que foi demitido, ele nunca vai contar o lado que ele falhou, ele sempre vai contar o lado que a escola perseguiu. Com né? certeza. Então, a gente tem que ficar atento assim. Do ponto de vista trabalhista, eu posso enquadrar na justa causa desde que eu tenha bases para dizer do descumprimento. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. A gente está aqui em novembro. Ele está dizendo, é necessário esperar até o final do ano. Convenção coletiva. Porque a gente tem as convenções coletivas que não permitem certos procedimentos que a CLT purinha permite. Isso. Porque você está no comércio. Eu não estou gostando daquele funcionário, eu chamo ele e simplesmente manda embora. Como é que é convenção coletiva? Para começar, a convenção coletiva não é igual, né, Cris? Não é igual. Então, na verdade, principalmente o sindicato dos professores, a gente tem que seguir realmente à risca. Mas isso varia por estado. Então, cada estado tem a sua. No caso aqui, exemplo assim, a gente tem uma escola que é lá de Sergipe. Essa escola lá não tem convenção, então lá eles seguem a CLT. Então, no caso de Sergipe, em qualquer momento que a escola quiser mandar um professor embora, ele vai seguir
a CLT, não vai ter multa, indenização nenhuma. Mas é o aviso normal, né, Cris? Normal, seguindo o CLT. Como se fosse um comércio. Como se fosse um comércio. Como se fosse um funcionário que trabalha na sua casa. Justamente. Você vai dar os 30 dias, aviso indenizado ou não, qualquer momento. Isso em Sergipe. Isso em Sergipe. Mas nós duas, não sei se a audiência sabe, nós moramos em Minas Gerais. Então, verdade. Aqui em Minas Gerais a coisa é mais diferente. complicado, verdade. Hoje, no Simpro, você pode demitir durante o ano letivo inteiro, se você quiser. Pode, Cris. É permitido. Porém, cada gestor tem que analisar se vale ou não a pena. Se realmente essa regra que ele está fugindo, se for, né, alguma situação que ele vê necessidade de demissão, você pode. Porém, tem as indenizações que rege lá na convenção, né? Como é que é aqui em Minas a indenização? Pois é, a indenização hoje só tem uma só, que é a cláusula 18. Lá, se você mandar o professor embora até dia 30/11, ou seja, janeiro não se conta porque é férias, né? Uhum. Então se conta a partir de fevereiro. A partir de fevereiro até dia 30/11, se você mandar o professor embora, você tem que pagar 1/12 para cada mês trabalhado no ano civil. Nossa. Então, exemplo, eu vou demitir o professor em maio. Resolvi, não está dando certo. Também é um ponto que se tem que pensar, né, Priscila? Porque não envolve só uma remissão. Envolve também se vale a pena com os alunos que já estão ali no ano letivo 5 meses com ele. Então, isso envolve tudo. Então, acho que o gestor tem que realmente analisar não somente o ponto financeiro, né? Então, lá é assim, se ele vou demitir final de maio, então ele tem que pagar os 5 meses, 5/12. Isso, aí na rescisão vai aparecer o que ele tem direito, realmente, férias, 13º, os dias que ele trabalhou, mais essa indenização da cláusula 18, que é por 1/12 por mês trabalhado no ano civil. Então, eu pego o salário dele, divido por 12. E multiplica por 5. Suponhamos, para fazer uma conta facilitada aqui, R$ 1.200. Isso. Dividido por 12 vai dar R$100 por mês. Isso. Ele tem que pagar R$100 para cada mês trabalhado. É maio, fevereiro, janeiro não conta. Janeiro conta. Conta. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele vai ter que pagar R$500 a mais na rescisão, além dos outros benefícios. Isso mesmo. É complicado demitir então, né, Cris? Mas aí depende, no caso, né, obviamente depende, como eu disse, se vale a pena ou não, porque continuar com um professor que futuramente possa dar alguma situação mais complicada, é preferível demitir, né? Com certeza, é um risco calculado, né? A pessoa tem que fazer o seguinte, pode acontecer dos pais. E outra coisa importante, Priscila, que eu não disse, a gente sabe que a cada ano trabalhado, você tem direito a 3 dias. Como assim, 3 dias? Por exemplo, se o professor já tem 2 anos que está naquela instituição ali, aí suponhamos que ele vai mandar ele embora em maio. Se ele já tem 2 anos lá na instituição, a gente, normalmente não se dá um aviso trabalhado. Por quê? Porque envolve muita coisa, né? Um professor, não é assim, eu vou dar um aviso para ele, tá trabalhado para ele cumprir. Aí o clima já não dá, ele já não dá aula bem, né? Envolve muita coisa, né? Demitir o professor, gente, é melhor aviso indenizado, porque esse professor não fica confortável na escola, não vai render na sala de aula, ele não vai querer fazer um trabalho, ele vai ficar ali desconfortável, né? Eu acho que não é bom para o aluno, para ele, não é bom para ninguém, né, Cris? Justamente. Então, nesse caso, a gente tem que projetar o aviso dele. Por quê? Como ele já tem 2 anos de casa, se é 3 dias por ano, então, além de ser 30, mais 6, 36 dias. Então, aquele professor... Que é o aviso? Que é o aviso. Mas me explica aqui, isso é na Convenção de Minas ou é todo mundo, esses 3 dias? Tá? Isso então, todo professor, a cada ano trabalhado... Não, não só é professor, não. Qualquer
Funcionário. Qualquer funcionário, tanto de escola como de comércio. Então, se a cada ano trabalhado, ele tem 3 dias a mais no aviso? 3 dias a mais no aviso. Então, nesse caso, se é professor tiver 2 anos de casa, no caso, ele vai ter 36 dias de aviso indenizado. Então, e isso, por exemplo, se ele tiver 10 anos, aí 3 vezes 10, ele vai ter mais um mês aí. E esse um mês para frente, projeta esse 1/12 que a gente está comentando dessa indenização aqui, entendeu? Então, ele não, no caso, se o professor tiver mais de 10 anos que está na instituição, né? Exemplo assim, nesse caso, ele ganharia os 5/12 dessa indenização, mais um 12, porque o aviso foi projetado. Entendeu? Nossa, Cris. É bem complexo esse assunto. Complexo. Ô, gente, o assunto hoje está prometendo fritar a sua cabeça. E também, né, Cris, fritar as suas finanças. Porque com certeza. Para demitir uma pessoa tem que ser algo muito pensado. E por isso que a gente sempre fala, antes de demitir uma pessoa, é melhor você tentar resgatar essa pessoa novamente. Ela foi contratada, com certeza ela tem uma expertise, ela tem algo de bom, ela tem conhecimento, ela passou no processo seletivo. A formação constante pode evitar muitos problemas. Nesse programa de hoje eu aprendi uma coisa: você deve investir nas pessoas. As pessoas precisam de investimento, porque é mais caro você demitir uma pessoa do que você investir na formação daquela pessoa que está com você. Você concorda? Concordo, Priscila. Eu acho que investir nas pessoas hoje, de modo geral, é economia e não gasto. Sabe, eu acho. Com certeza, quando você investe na pessoa, ela se sente valorizada e você vai trazendo a cultura da empresa e você vai envolvendo aquela pessoa ali, ela acaba fidelizando ali na sua empresa e trabalhando ali em conjunto no coletivo. Verdade, não é isso? Mesmo. Bom, Cris, hoje a gente teve essa saia justa aí. Eu espero que esse gestor consiga resolver isso, se a situação realmente já está incontornável, que ele então aprenda com essa lição de que não deixar o caldo entornar, sabe, Cris? Verdade. A gente sempre tem ali uma pista, não vamos ignorar os sinais. A gente tem uma pista de que algo não vai bem. Às vezes também o próprio funcionário arrumou um emprego melhor e está fazendo tudo para sair. É verdade. Isso acontece. Percebeu que esse funcionário não está feliz, senta e fala, olha, há como resolver? Você quer continuar aqui? Conseguiu algo melhor? Vamos então fazer um acordo aqui para que você saia bem. Quer sair antes? Já quer ir para lá? Porque eu acho que isso vai evitar muitos problemas. E principalmente evitar uma demanda trabalhista, que é outra coisa que é muito complicada, né, Cris? Com certeza. Demanda trabalhista a gente deve fugir, né? Sai correndo. Deus que me livre. E lá no trabalho da Cris como contadora, o papel dela é fazer com que a escola tome as melhores decisões para não tomar prejuízo. Que ela saiba a lei, saiba a convenção, trabalhe dentro daquilo que foi acordado, dos direitos do funcionário, porque eu acho que o bom gestor não é aquele também que quer só levar vantagem. É aquele que quer andar segundo a legislação e se ele andar certinho, com certeza, né, Cris? Ele não vai ter problema, né? Lá no escritório a gente realmente preza seguir a lei, seguir as coisas certinhas, porque para justamente lá na frente não passar para ele um ônus muito maior. Com certeza. Evitar isso o máximo possível. A maior economia se chama prevenção. Com certeza. Não é? Verdade. Gente, que alegria, que delícia que foi esse programa hoje. A gente conversar, saber mais. Entender que há legislações que nos regem, não só a CLT, que a CLT é uma legislação coletiva, mas você observar as convenções coletivas do seu estado.
A gente quer agradecer muito você que ficou aqui com a gente. Reveja esse programa, porque foi tanta informação que a Cris trouxe hoje, gente, que você vai ter que rever o programa com papel, lápis na mão e mandar também mensagem pra gente. Pode ir lá no Instagram da Cris, eu vou deixar escrito aqui embaixo o Instagram dela, para você fazer perguntas pro programa. Vou deixar agora o meu Instagram, @PriscilaBoy_consultora, para você também trazer perguntas. E quero fazer nesse momento final agradecimentos aos nossos parceiros, às pessoas que têm contribuído com o nosso projeto, a L Cris Contabilidade, que é um escritório especializado em causas educacionais, que tem toda a expertise para ajudar você. Quero agradecer também a Vínculo Semijoias, que tem aí um arsenal enorme de semijoias para embelezar você e que está aqui trazendo essas coisas lindas para nós hoje. E também trazer a maquiadora Kelly Matos, que está com a gente. Eu vou deixar o Instagram dela, segue lá, que você vai ver como que ela é talentosa e como que ela deixa a gente bem bonita. Muito obrigada, Cris. Quer dar uma palavra final, Priscila, aí? Obrigada. A gente está aqui realmente para ajudar, né, para descomplicar e poder facilitar ainda mais aí a vida do gestor. Com certeza. O nosso lema é facilitar a sua vida, descomplicar a gestão. Te vejo no próximo programa.